Boa noite, meus amores, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar de uma maneira diferente. A gente vai começar fazendo 1 minuto de silêncio. O silêncio, ele traz a verdade pessoal. Eu vou pedir para que todo mundo silencie. Eu vou pedir para que silencie. Quando eu faço esse movimento, é o movimento da alma, tá? Então, vamos colocar a mão na alma. E a gente vai silenciar por 1 minuto. Lembrando que o silêncio traz a verdade pessoal de cada um. De tudo aquilo que a gente precisa olhar, tá bom? 1 minuto de silêncio e cada um no seu silêncio. O silêncio fica um grande portal. Então vamos imaginar o seguinte, vamos começar a imaginar juntos, tá? Imagina que vocês têm um portal e atrás do portal de vocês tá a alma de vocês, estão vocês. O que acontece se eu pedir para que vocês sejam porteiros da alma de vocês, porteiros desse portal? Imagina que atrás desse grande portal tem a sua alma, as suas alegrias, as suas tristezas, sentimentos reprimidos, medos, tudo aquilo que você conhece ou que você não conhece. Quando a gente fala de meditação, quando a gente fala de uma meditação ativa, de uma meditação passiva, quando a gente fala em orar, quando a gente espera receber uma informação divina, só tem um caminho para tudo isso, é o silêncio. Eu vou pedir para vocês fazerem essa semana, uma prática de todos os dias ficarem 30 minutos no quarto de vocês em silêncio, sem falar nada, sem ouvir nada. E comecem a ver o que acontece com vocês. Quais são as perguntas? Em vez de um processo de meditação, que quando vem informação a gente agradece e deixa aí, a gente vai se apegar a essas perguntas. É como se você passasse a observar o seu pensamento. Eu acredito que a maioria das nossas doenças, inclusive as biológicas, elas são a somatização daquilo que o corpo o tempo todo quer nos passar, mas a gente não quer ouvir. Então, qual é o caminho? O caminho é um só, o silêncio. Depois, o que eu vou fazer com esse silêncio é outra coisa, mas o primeiro caminho é o silêncio. Essa é uma prática do porteiro. Então vocês vão silenciar e ficar meia hora em silêncio. E vão ver o que vem.
Por exemplo, vem os ciúmes. Eu tô com ciúmes. Qual é a segunda pergunta? Para que esses ciúmes? O que esses ciúmes faz na minha vida? Aí vai vir uma resposta. Esquece, não é a resposta verdadeira. Sempre as primeiras justificativas que a gente dá para os nossos sentimentos, elas são mentirosas, elas são desculpas, elas são mimimis. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa silenciar e ver o que vem. Então assim, eu ouvi ontem de um amigo meu, por exemplo, que eu sou ciumenta. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, eu sou ciumenta? Hoje, no meu tempo de silêncio, eu descobri, sim, eu sou ciumenta. Porque são pessoas importantes e eu quero ser a única amada por elas. A hora que eu consigo silenciar, eu consigo entender o que está atrás disso. Então o silêncio, ele abre o portal para eu enxergar o que está atrás. O que é o processo terapêutico? O processo terapêutico é eu enxergar aquilo que ninguém está vendo. É eu enxergar os fios invisíveis que me comunicam às pessoas, às situações, aos padrões. Fios esses que não são aparentes. Então a gente acha que não tem, mas eles existem. Seja porteiro por meia hora da sua alma, do seu portal. E faça esse exercício todos os dias. E vamos ver o que vem? Podem vir vários sentimentos. Se vier raiva, sim, essa raiva é sua. E o que você vai fazer com ela? Você vai fazer ela te destruir ou ela vai ser um trampolim de impulso? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pai e mãe. O porquê que eles influenciam toda a nossa vida. Eu costumo dizer que a base das nossas questões estão em pai e mãe. Então, eu vou começar pelo básico para explicar para vocês, para a gente poder passar essa informação para quem ainda não tem. Quem já tem, ela nunca é demais. Então, vamos lá. Para vocês existirem, vocês eram um óvulo e um espermatozoide. Eu acredito que a explosão desse óvulo e desse espermatozoide, para mim, é a explosão do grande Big Bang. Desse lugar é que nós saímos. E ali é onde Deus começa a vida. Nesse momento que se junta um óvulo e um espermatozoide, a multiplicação dessas células é você. Então você é divino, você é único, não existem cópias, e você vai entender a vida pelo seu olhar. Mas a base da vida, quem está te dando? Seu pai e sua mãe. Agora, você já teve a sensação que a gente passa uma vida criticando os pais? Só que quando você ainda não é pai e mãe, você nem percebe que você faz isso. Então você critica o tipo de comportamento, o tipo de comida, o tipo de atitude, as regras. Nós, no papel de filho, estamos constantemente querendo romper todas as barreiras e nos colocando no papel de juiz. Juiz de quem? Dos nossos pais. Qual foi o maior presente que os seus pais deram para você? Quem me conhece já sabe a resposta. O melhor presente que os seus pais deram para vocês foi a vida. Nossa, Laura, mas eu sou filha de pais adotivos. Você tem ótimos cuidadores, mas não foram eles que te deram a vida. E a gente tem que começar sempre, qualquer movimento, agradecendo pela vida, agradecendo por estar vivo. E essa explosão aconteceu no útero da sua mãe, que foi a primeira pessoa que você criou vínculo afetivo. Então, como seus pais influenciam a sua vida? Essa é uma resposta muito simples. Eles vão te impulsionar para cima ou para baixo. Mas sabe de quem vai depender isso? Somente de você. E sabe por quê? Essa é sua mãe.
esse é seu pai. De vocês dois, deles dois, da minha mãe e do meu pai, eu nasci. Sem os meus pais, eu existiria? Não. Eles podem ter sido maravilhosos, ou eles podem ter sido péssimos. Eles podem ter sido alcoólatras, viciados, agressores, inconsequentes. Mas eles te deram essa junção. Se fosse essa mãe com outro pai, seria você? Não seria, seria outra pessoa. Então, mãe e pai, você. Se aqui eu pudesse pôr um sinalzinho de igual, eu diria que a vida que você tem é igual ao seu pai e à sua mãe. Ou seja, se você quer ser um bom filho, cuide, ai, tô toda arrepiada, cuide todos os dias da vida que os seus pais te deram. Porque esta vida você não vai poder devolver. Nossa, tô toda arrepiada. Essa vida você não vai poder devolver. Não tem dinheiro, não tem carinho, não tem atenção, não tem palavras que possam devolver a vida. O que acontece quando uma pessoa vai para o desequilíbrio emocional, aonde ela quer morrer, aonde ela não está dando certo, aonde ela não tem força para sair do lugar, aonde ela abre uma empresa e ela quebra, aonde ela está num trabalho há muitos anos e ela não consegue crescer desse trabalho. Sabe o que é isso? Só uma coisa: pai e mãe, mãe e pai. Então eu vou explicar um pouco a energia do feminino e um pouco a energia do masculino. Mas a vida de vocês tem só uma base: mãe e pai. Se vocês não reconhecerem mãe e pai, vocês não ficam grandes para ir para a vida. E aí sabe como que vocês vão para a vida? Com as mesmas dores que vocês tinham quando vocês eram pequenos. Então vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho. Acabei de falar da hierarquia, certo? Vamos falar um pouquinho do equilíbrio de dar e receber, porque cabe muito dentro da hierarquia. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Eles vieram primeiro. Ou seja, se na hierarquia você está chamando a atenção dos seus pais o tempo todo, você está fora do seu lugar. E se você está fora do seu lugar, a sua vida está fora de eixo. E se ela está fora de eixo, como seus pais influenciam a sua vida? Como você influencia a sua vida? Destruindo ela a cada passo que você dá. Então vamos lá. Laura, por que a gente destrói a nossa vida? É muito fácil. Vamos entender que os seus pais queriam te dar, você queria receber dos seus pais muito carinho, mas eram pais que trabalhavam muito, muito, muito. Então eles foram ausentes. E aí você passa a julgar a sua mãe porque ela trabalhou muito. Muito, você trabalhou muito, mamãe, você me deixou sozinho. A babá me criou. Eu fiquei com medo e não tinha ninguém para me acolher. Nesse momento que você está reivindicando, você está no seu papel. Todo filho pode reclamar do que ele quiser. É obrigação dele reclamar. Ele é filho. Só que se a gente passar uma vida inteira reivindicando, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente não cresce, que a gente não evolui, que a gente não se transforma. E aí a gente passa a replicar no outro, na nossa relação, nos nossos filhos, no nosso trabalho, tudo aquilo que está faltando lá na família de origem. E é muito louco, é que todas as reclamações têm origem na primeira infância. Eu adoraria falar para vocês que não, que tá agora. Não, não tá agora. Ficou lá atrás. Se você não resgatar essa criança que ficou lá atrás, você se torna uma pessoa que vai reivindicar dos seus amigos, dos seus filhos,
do seu trabalho, do seu vizinho, tudo aquilo que você sentiu que não te deram. Então, como é que a gente se influencia da melhor maneira na vida? Primeiro, reconhecendo pai e mãe. Segundo, se colocando como pequeno diante deles. Tem um livro que eu vou colocar, não vou colocar, eu já tenho. Ele tá ali no Insta, no IGTV, tem uma gravação dele, né, com visual. Tem no Spotify um áudio dele e eu posso mandar em PDF para quem me pedir, para quem precisar em PDF, prefere ler assim, manda um direct que eu coloco lá. Esse livro chama assim, Onde Estão as Moedas? Eu não vou contar a história para vocês, é uma história que me impulsionou, mas eu não vou contar ela para vocês, porque eu acho que merece que vocês a leiam, e a leiam com alma. Vou falar para vocês um pouquinho do pertencimento. E para mim o pertencimento é algo muito forte, porque é algo que norteou a minha vida por muitos anos. Vou contar uma história minha, porque eu prefiro falar de coisas minhas, porque inclusive quando eu falo eu tô me curando, né? Então assim, nós somos em 3 irmãs, né? Eu, que sou a mais velha, a do meio que morreu, e a terceira que tá viva. Flor, te amo. A Maria Tereza também ama, é que eu perdi ela muito pequena. Quando minha mãe perdeu a minha irmã, o que aconteceu? Ela queria morrer junto. E nesse momento que ela não estava dando conta da dor que ela tinha, eu era somente uma criança com 4 anos. O que acontece nesse momento com uma criança de 4 anos que vê a mãe não querendo mais viver? Ela vai se sentindo excluída. Hoje eu tenho 3. Eu já perdi 3. Só de pensar na dor do que eu já perdi, eu me desorganizo. Isso porque estava na gestação. Imagina se fosse um filho vivo. Eu não sei o que seria da minha dor, como eu reagiria se eu perdesse um filho vivo. Como eu ficaria com as outras filhas que estão ali? No caso da minha mãe, ela não conseguia mais cuidar de mim, ela não conseguia ficar comigo, porque ela não estava conseguindo nem cuidar dela, porque a dor era fatal. Nesse momento, eu fui me sentindo excluída, 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 excluída. Quando a gente se sente excluída, a gente vai para uma dor tremenda. Tremenda, tremenda. Essa dor gera gatilhos que, se você não começa a se alinhar, eles vão norteando a sua vida. Eles vão te dando uma direção, mas é uma direção torta. É uma direção que faz mal. Então, quando eu comecei a nossa live hoje, falando para vocês sobre o silêncio, como eu chego nessa dor? Com uma mente cheia de pensamentos? Não. Eu chego nas dores através do meu silêncio. Quando a minha mente começa a me fazer perguntas e eu começo a acessar essas respostas. Percebe que isso é um processo terapêutico? A gente se cura através de nós mesmos. Nós nos curamos através de nós mesmos. Então a gente tem 3 regrinhas na constelação. Hierarquia é a ordem, quem veio primeiro. Pertencimento e exclusão é onde fica a âncora das nossas dores. Nossas dores, elas vêm sempre de algo que foi excluído. Então, quando eu parei e pensei, cara, eu tenho ciúmes? Tenho. E por que eu tenho ciúmes? É fácil, é só eu voltar na minha infância e parar e ver. Por que esses ciúmes? Esses ciúmes veio porque a minha irmã que morreu passou a ter mais valor do que a que estava viva, que no caso era eu. E como é que isso marca a nossa vida? Isso marca a nossa vida. Aí eu vou para uma relação, aí eu tenho ciúmes. Tenho ciúmes do meu amigo, porque eu quero que ele me dê atenção. Só que se eu não paro e faço esse diálogo interno, eu vou virar uma chata. Quem vai aguentar? Então,
Você percebe que eu já não estou mais reivindicando só da minha mãe? Eu já estou reivindicando dos meus amigos? E aí, eu contrato uma pessoa para cuidar da minha filha, né? Que, aliás, eu tenho uma pessoa que é maravilhosa. Aliás, uma não, eu tenho 3, 4 pessoas que estão sempre contribuindo com o processo. Se eu gastar minha energia tendo ciúmes do vínculo que a minha filha vai ter com essa pessoa, a minha filha vai poder ter um vínculo? Não vai. Você percebe como a gente fica doente e vai deixando doente todas as relações através das dores daquilo que foi excluído, que não foi olhado. Se você não descobre o que foi excluído, o que acontece? Essas dores não sanam, elas não se curam, não tem remédio para elas. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa reconhecer qual é a nossa dor. Por isso, o caminho do silêncio e do porteiro é um ótimo portal de entrada para o nosso inconsciente. Vamos lá. Laura, como você está dizendo para eu amar e perdoar o meu pai que abusou sexualmente de mim? Eu era pequena, eu não sabia. Ele abusou sexualmente de mim. Eu lembro de todas as vezes que ele entrava no meu quarto e me tocava. E eu não podia reclamar, porque se eu reclamasse, a minha mãe ia falar: fica quieto, fica quieta. Papai está rezando com você. Laura, Deus não existe. Porque se o meu pai abusava de mim e eu preciso perdoar os abusos sexuais do meu pai, eu prefiro não ter força. Tem dores na vida que elas não vão passar. A gente vai aprender a conviver com elas. O abuso tá certo? Ninguém tá aqui para julgar o que tá certo, o que tá errado. Mas eu acredito em algo. Eu acredito que você vai passar por tudo que você tiver que passar na sua vida, querendo ou não querendo. Porque nós temos caminhos que têm que ser trilhados para a nossa melhora. Então, se nesse momento, no lugar do abuso, foi um pai agressivo, que chegava cansado do trabalho, não tinha paciência. Eu lembro disso na minha casa, por exemplo. Meu pai chegava do trabalho e ninguém podia abrir a boca. Abrir a boca era um barraco. Então, quando ele chegava, todo mundo sabia que tinha que silenciar. E nesse momento que a gente silenciava, sabe o que acontecia? A gente ia pro medo. Medo porque a gente nunca sabia o que ia acontecer. Um medo que travava a minha garganta e trava até hoje. As sensações corporais das nossas dores são muito importantes, por isso a gente também tem que conhecer o nosso corpo. Mas vamos voltar para o que eu estava falando. Laura, como você quer que eu perdoe o meu pai que me espancava, o meu pai que abusava de mim, a minha mãe que me largou, ela me pariu e me largou, ela não me quis. Como eu vou perdoar isso? Você não vai perdoar. Porque lembrando, os seus pais são grandes e vocês são pequenos. E eles te deram a vida. Você não vai perdoar os seus pais. Sabe o que você vai fazer? Você vai aceitá-los. Porque se você achar com arrogância que você tem que perdoar os seus pais, em vez de você ficar menor do que os seus pais, o que você vai ficar? Você vai ficar maior. E a hora que a gente fica maior que os nossos pais, o mundo vai ter que nos dar muita porrada. Quebrar muito a nossa casca pra gente reconhecer o nosso tamanho. E aí a gente vai sofrer dobrado. Laura, então você tá me dizendo que se eu não aceitar os meus pais, minha vida não vai caminhar? Sim, tô te dizendo isso. Laura, você é louca, sabe por quê? Eu não aceitei o meu pai e eu sou muito forte. Muito forte. Tá bom. Daqui a pouco você vai ter filhos. E os seus filhos vão te jogar no chão. Porque tudo aquilo que você não curar na relação da sua família, os seus filhos vêm e fazem assim na sua cara. Ó, tá aqui, ó. Passa a ver. Você não quis ver? Não quis pelo caminho mais fácil?
bora pelo caminho mais difícil. E aí, você vai sentir as dores que você não aceitou lá. Isso é algo que acontece de maneira velada, de maneira silenciosa. E quando vem, toma conta e te derruba. Aí você fala, meu Deus do céu, de onde veio isso? E vem. Vamos para casos reais, para que vocês vejam como é isso na prática? Bora. Vamos supor que você tem uma questão com mãe, né? Qualquer que seja a sua questão. Por exemplo, a minha questão com a minha mãe é abandono. Eu sempre me senti abandonada. Se eu não curar o abandono e entender as dores que fizeram a minha mãe ir para o abandono, o que vai acontecer na minha vida? Eu não vou ganhar dinheiro. Ou eu vou ganhar e vou perder. Vou ganhar ou perder. Vou ganhar e vou perder. Aí você vai falar assim, Laura, mas isso acontece? Eu já quebrei 7 vezes. Acontece sim. E quando tá tudo muito bom, a coisa despenca. Você vai entrar num lugar para trabalhar e não vai ser reconhecido. Você não vai nutrir os seus filhos. Você vai dar muito carinho para eles, eles vão olhar para você e vai falar assim, você não me ama, tá? Você não me quer. Só que você ama. O que acontece? Tudo que é da energia da mãe tá ligado à nutrição. Foi a nossa primeira nutrição através do cordão e do útero, nossa segunda nutrição através das mamas, né, da amamentação. Então, se você tem dificuldades em ganhar dinheiro, se você tem dificuldade de ter vínculo, de se relacionar com as pessoas, você tem uma questão com a sua mãe. E se você não perdoar, não aceitar a sua mãe, você vai replicar a mesma situação até você se curar disso. Laura, a constelação familiar é milagrosa? Ela cura? Cura. Mas quem cura mesmo é pai e mãe. Na constelação, nós damos somente a ferramenta para você incluir aquilo que foi excluído por conta da dor. Aí chega no consultório um cliente e fala assim para mim, eu tô numa depressão, eu não saio da cama, eu não tenho vontade de tomar banho, eu não quero ir pro trabalho, eu tô paralisado, eu vou pro público, eu quero começar a falar e eu não consigo falar. Vocês já sabem o que é isso. Meus alunos sabem. Isso é problema com o pai. Se você não consegue se expressar, o que está acontecendo? Pensa que o homem tem um esperma, certo? Você viu quando o esperma sai? Você já viu algum esperma dando ré? Ele morre tentando. Essa é a energia do masculino. A energia do masculino é a energia de que vai, vai, vai. Agora, se você não está indo para lugar nenhum na sua vida, você tem problema com seu pai. Se você está parada, você tem problema com seu pai. Se chega num lugar e você não consegue se expressar, você tem problemas com seu pai. Laura, eu quero melhorar isso. Aí eu fui no PNL e me falaram que eles estão te enganando. Eu fiz PNL, eu acredito muito no PNL. Mas de pouco adianta eu ir na fono e eu ir no PNL e eu criar uma técnica para falar, sendo que o meu corpo ainda paralisa. Então qual é a melhor técnica? Deixa eu perdoar meu pai? Se você perdoar o seu pai, vai se curar de maneira tão fluida que você não vai nem perceber e você vai estar curada. E é algo que não acontece de maneira forçada, né? Eu atendi algumas vezes pessoas que passaram por abuso, né? E essas pessoas, elas não tinham força de ir lá falar com o abusador. Eu te pergunto uma coisa. Se você foi abusado quando você era pequeno, e eu me encaixo, né, nesse repertório. Uma criança, se você manda ela calar a boca, ela cala. Se você ameaça, se você aperta, ela fica coagida. Eu tenho minha filhinha menor de 5 anos, se alguém for e gritar com ela, cara, ela vai parar. Só que pensa que depois disso você cresceu.
você é grande. E aí alguém tá abusando de você no trabalho. Tá te mandando fazer algo que não é do seu lugar, ou te contratou para fazer A e põe você para fazer B, C, D e não reconhece. Você percebe que é um outro tipo de abuso, mas você ainda se permite estar no abuso? Aí você vai falar, por que eu não sou promovida? Porque você tá parado no mesmo lugar que o abusador te deixou lá atrás. Como eu faço para ser promovida? É fácil. Você vai aceitar o seu pai, você vai trabalhar as questões que você tem com o seu pai. Quando você começar a pôr isso em prática, você vai para o seu trabalho e você era aquela que ficava quietinha, você começa a ter opinião. As pessoas começam a te olhar. Você começa a ser valorizada. Foi milagre? Não. Foi a energia do pai. Vocês percebem que não tem milagre? Entendendo essa energia de pai e mãe, a gente tem que ir para um segundo momento. Nesse segundo momento, é entender como a gente se posicionou diante deles. Então eu ouço muitos relatos assim, de filhos, que os pais se separaram, o pai ficou ausente, sumiu daquela casa, e aí o filho mais velho, por amor a este pai que foi embora, ele casa com a mãe. Quando isso acontece, são pessoas que vão decidir, que decidem, que tomam a frente, que se desenvolvem, mas são pessoas que começam a ficar cristalizadas nos sentimentos. O que é ficar cristalizado no sentimento? Como eles não puderam vivenciar o que eles tinham que vivenciar naquele momento, eles protegem essa mãe e amadurecem. Só que aí eles ficam muito maduros através da porrada, da dor, sem vivenciar o que precisava ser vivenciado. Aí eles viram adultos que passam segurança, normalmente os donos das empresas, os CEOs, os diretores, as pessoas que têm destaque na vida, só que não sabem se entregar para o amor. Tem medo. Aí precisam, ter 10 mulheres, porque não conseguem dar conta de uma. Mulheres, nossa, eu tenho esse defeito, sabe? Que tem 10 metros de pinto e que você vai cortando e parece que aquela energia do masculino tá ali tomando conta de você, que não consegue receber, que não consegue se posicionar só como menina. E isso, quando as pessoas olham, elas mega admiram, nossa, você é uma mulher forte, você é isso, você é aquilo, mas é uma mentira, porque não é que é uma mentira porque não existe a força, entende? Existe a força, mas também existe um lado que precisa ser acolhido. E aí, nesse momento, ele deixa de ser visto, porque você tá ali numa energia que você resolve, que você resolve, que você resolve. É muito dolorido. Como eu saio desse papel? Reconhecendo o meu pai. Se eu reconheço, por exemplo, o meu pai, eu me torno forte. Agora, se eu acho que a minha mãe é coitada, eu vou achar que ser mulher é ser coitada. Ser mulher é ser abusada. Ser mulher é ser traída. Aí eu vou me posicionar como mulher na vida? Não. Eu perco o meu feminino. Só que esse perder o feminino tem um peso muito grande para a mulher. Porque aí ela vai arrumar companheiros que são os marmotas, os encostados, os sanguessugas. E por quê? Porque eles são assim ou porque a gente contribui com o processo para que eles fiquem ali? Vamos falar de maneira invertida agora? Vamos falar dos meninos? Quem se relaciona com homens, aonde esses homens são gentis, são educados, são cuidadores, mas não ganham dinheiro. Esses são homens com a energia do feminino. Então esses são homens que provavelmente viram a mãe sofrer, aí pegam as mulheres, fazem o oposto com elas, tratam muito bem, dão carinho, dão atenção, são excelentes pais. Os homens com a energia do masculino são excelentes pais. Porém, eles não têm força para ganhar dinheiro, porque eles estão nutrindo. Existe certo ou errado?
Não, não existe. Existe a energia que está prevalecendo em você para suprir aquela que está faltando. Como é que eu saio desse lugar, Laura? Para sair desse lugar, a gente precisa reconhecer. Reconhecer. Voltar lá na infância. Olhar para o que faltou. Olhar as dores, olhar as circunstâncias. Olhar que meio esses pais estavam inseridos. Porque se a gente não fizer isso, você percebe que é resolver uma situação que é um desdobramento, mas que não é a origem? Então, se vocês realmente querem caminhar na vida, aceitem seu pai, aceitem a sua mãe. A mãe é a nutridora. Como você sabe? Uma boa pergunta. Como você sabe que você tá bem com a sua mãe? Você tá rico? Você tá bem com a sua mãe? Você não tá ganhando dinheiro? Você tem problema com a sua mãe. Você tá trabalhando muito e não tá ganhando dinheiro? Mamãe, vem cá. Me conta como eu era. Me conta o que eu te fiz. Me conta do que eu reclamava. Nesse momento, os pais vão começar a se abrir. Mas a gente tem que perguntar num lugar de pequeno, porque se a gente pergunta num lugar de adulto, é como se a gente já soubesse a resposta, já soubesse a direção. Aí a gente continua fora do nosso lugar. Mais ou menos isso. Hoje é mais para que vocês comecem a entender em que lugar vocês estão na vida. Eu não tenho amigos, não sou convidado para nada. Problema com mãe. Que dores mais a gente pode falar? Eu não consigo cuidar do meu corpo. Eu não me respeito. Eu uso, sei lá, muita droga, muita bebida. Quem é o problema? Pai, compulsão. Garganta. A fala é a ejaculação das palavras. O excesso de alimento, de drogas ou de bebida é o quê? Eu tô pondo pra dentro. Pai, bora ter força para ir pro mundo? Vamos olhar para as nossas dores, porque só assim a gente se transforma? Eu acredito muito em energia, né? E eu acredito que tá tudo interligado. E é interligado de uma maneira que a gente não tem a consciência do que é, mas é. Semana passada eu fiz uma constelação aqui. E aí apareceu a palavra coragem. Aí, no outro dia, eu fiz uma live, apareceu a cartinha coragem. E na primeira constelação que eu fiz, na quinta, hoje é quinta, ontem, na quarta, o que apareceu? Coragem. Aí eu te pergunto, é por acaso que apareceu coragem 3 vezes? Não. Aí eu te respondo, eu te pergunto e te respondo. No que falta ter coragem na minha vida? No que falta ter coragem na minha vida? Vou te dar a resposta. A live de terça era de relacionamentos afetivos. Eu fiquei gaga, eu fiquei muda, eu não conseguia me conectar, eu não conseguia entrar. Aí eu te pergunto, o que falta ter coragem? De olhar as minhas dores de verdade, de fechar os ciclos. No que falta ter coragem pra você? Alguém vai falar peraí que tem que virar, que não pode aparecer nada. A primeira pessoa que fala eu vou parar o dedo e a gente vai escolher uma frase pro masculino. Depois, uma frase pro feminino. Laura, por que o masculino primeiro? Porque para você engravidar, meu amor, você tem o óvulo, mas você precisa do esperma. Então a força tem que vir do masculino, certo? Então vamos começar pelos meninos. Vocês vão falar e essa frase que a gente vai tirar vai ser para pai. A próxima para mãe e depois uma mensagem. E aí eu vou abrir para responder alguma pergunta que vocês tenham. Então se conectem. Lembrando que não tem certo nem errado. Só se conectem. Façam alguns segundos de silêncio.
e entre em contato com o Pai. Cada um que está aí, entre em contato com o seu Pai. Laura, eu não conheço o meu pai. Ele me largou. Você conhece sim. Sabe onde ele está? Em você. 50% do seu corpo é dele. 50% das suas manias, mesmo sem conhecê-lo. Você é resultado dele. Não precisa conhecer, tá? Então se conectem. A primeira pessoa que parar, escrever aqui embaixo. Para, eu vou parar. Pai, tá? Estranho, não tá entrando nenhum pare. Tá bloqueado pra receber, será? Acho que tá bloqueado. Tá mega bloqueado. Ai, bom, eu vou passar de novo. Desculpa, tava bloqueado aqui. Aqui. Perdão. A frase é: você veio antes. Peço desculpas, viu? A tela tava parada e eu não vi que já tinham mandado. Você veio antes. Então, entre na energia do Pai e fale: Papai, você veio antes. Você é maior. Depois eu mando uma foto, tá? Agora, se conectem com a energia da mãe, do feminino. Para você existir, você passou por um útero. Tanto o homem quanto a mulher. O útero é o ventre sagrado. É a nutrição do mundo. Se conectem com a mãe de vocês, com quem deu a vida a vocês. Eu nunca vi minha mãe. Você não precisa vê-la. Você é ela. Eu vou passar o dedo de novo. E vocês vão me dizer aonde parar. A primeira pessoa que falar parar, eu paro. Por amor a você. Então eu vou explicar essas duas frases. Mas aí eu já vou tirar uma cartinha para que a gente explique a energia inteira de uma vez para vocês. Deixa eu misturar um pouquinho, que eu gosto de misturar, para entrar na energia do momento. Então, quando vocês estiverem fazendo em casa, parem e misturem um pouquinho, porque a energia ela vem quando a gente toca. Por isso é tão importante o toque, né? Eu vou parar assim. E aí, de novo, eu vou passar o dedo e vocês vão me dizer aonde parar. Esta é a cartinha da relação entre pai e mãe. Conexão. Então vamos lá. Vamos conectar tudo que está acontecendo aqui?
Papai, você veio antes. Eu sou pequeno em relação a você. Mamãe, por amor a você, eu carreguei pesos que não eram meus. Toda vez que a gente pensa nessa frase por amor e está na energia da mãe, são filhos que carregaram pesos e dores da mãe. E nesse momento que você carrega alguma dor da sua mãe, você se torna aquela dor. Então, tudo aquilo que eu criticava na minha mãe, eu me tornei. Isso é muito estranho, né? Mas é muito real. Agora, a hora que você começa a aceitar isso, isso também vai se dissolvendo. Porque você tem o livre-arbítrio, você pode escolher tudo o tempo todo, mas com consciência. Então, olhem para o pai de vocês e digam: você veio antes. Olhem para a mãe: você veio antes, eu sou pequeno. Olhem para a mãe e digam: mãe, por amor a você, eu carrego a agressão na minha vida, mas hoje eu te devolvo ela. Essa foi uma escolha sua, não minha. Mãe, por amor a você, eu ficava quieta, mas o silêncio era seu, não meu. Hoje eu falo. Esses são exemplos, eu estou dando exemplo das minhas dores e vocês olhem para as dores de vocês. Pai, você veio antes. Você sabe mais do que eu. Você tem os seus motivos para ter traído a minha mãe. Pai, você veio antes. E apanhou muito do seu pai. E me bateu muito pouco por tudo que você apanhou. Como é que a gente passa a reconhecer pai e mãe? A gente passa a reconhecê-los quando a gente vai olhar para a vida deles. E eu fiz uma constelação essa semana muito bonita, onde um filho, um neto, estava incluindo a avó, mas incluindo de uma maneira dolorida. E a gente pode escolher incluir as pessoas pelo caminho do amor. Eu vou ler a carta da conexão, tá? Interaja com o mundo sem resistência. Receba o que vem, de peito aberto. E conecte-se com toda a totalidade. Use a meditação para fortalecer a ligação com o eu interior e expandir sua consciência, tendo a confiança de seguir em frente. Essa carta para mim hoje está sendo mais um tapa. O quanto eu fujo de me conectar com o que eu tenho medo de resolver, né? Eu vou ler de novo para vocês. Conexão. Interaja com o mundo sem resistência. Receba o que vem, de peito aberto. E conecte-se com toda a totalidade. Use a meditação para fortalecer a ligação com o eu interior e expandir sua consciência, tendo a confiança para seguir em frente. Para finalizar esse processo, e cada um agora nesse momento está na sua própria dor, a gente vai tirar uma frase sistêmica de filho, porque a gente falou de pai, a gente falou de mãe, a gente falou da relação. E é muito legal, né? Porque a gente tem que se conectar com pai e mãe para se curar. E agora vocês vão escolher uma frase de um filho. No papel de filho, não existe nenhuma pessoa viva que não tenha pai e mãe. Então vamos pro papel de filho, de pequeno? Deixa eu puxar aqui. Alguém fala para. Quando parar, a gente vai entrar na energia do filho, tá? Como é que eu comecei a constelação hoje? Eu perdoo você. Todo filho que está aqui
tem algo para perdoar de pai e mãe. Tem 1, 2, 10 coisas, pouco importa a quantidade, importa começar a perdoar. E eu perdoo quando eu me coloco como pequeno. Papai, você veio antes. Quando eu me coloco num lugar de pequeno, eu não carrego o peso da minha mãe. Mãe, por amor a você, o papai pode ter sido um péssimo marido, mas é meu pai. Eu vou para um lugar de filha. Eu perdoo você. Em outras palavras, eu aceito o que veio. E a hora que vocês se conectarem na hierarquia, no lugar certo, deixarem os adultos, os pais, com os problemas dos pais, se colocarem como pequenos, vocês vão perdoar todas as dores. E quando vocês perdoarem as dores, vocês vão aceitar a vida de uma maneira muito mais bonita, muito mais leve, muito mais sábia, muito mais rica, muito mais próspera, muito mais abundante. Vocês vão se conectar com a vida pela vida e não pela sombra. Bora ser luz? Bora caminhar? É uma honra ter vocês aqui. Devagarzinho eu vou melhorando e entendendo como vocês gostam. Então me mandem sugestões, me mandem dicas, me mandem perguntas. Eu sempre respondo todas, nem que seja de madrugada. É uma honra poder caminhar com vocês. Ai, deixa eu ver, alguém tem alguma perguntinha assim? Se quiser mandar, aqui tem várias. Lili, eu que agradeço a sua luz do meu dia também. Gratidão, viu, por caminharmos juntas. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Eita, que tem aqui, peraí. Gratidão pela informação. Bom, o que vocês tiverem de perguntas, só me mandarem. Eu vou responder com toda a gratidão do mundo. Bora caminhar, bora olhar para as dores, bora se transformar, bora não aceitar mais não ser feliz, bora ser feliz hoje, todos os dias. A felicidade é da sua responsabilidade e da sua escolha. Escolha ser feliz, seja a luz por onde você passar. Gratidão, meus amores. Não esqueçam do exercício do porteiro, meia hora do dia. Fiquem no quarto e sejam porteiros da sua mente, para a gente poder iluminar todos os cantinhos escuros. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijos, beijos na alma. E o movimento de alma, ó. Com alma.